Здравствуйте, дорогие друзья! Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с... Os Fundamentos de Kabbalah, com o Dr. Michael Reitman. E como de costume, nós estamos aqui, aos domingos, nesse webinar com o Dr. Michael Reitman. E nós vamos perguntar, eu sou o senhor Vinokur, e esse tema é muito interessante, a linguagem da Kabbalah. Então, antes de começar, nós queremos mencionar que temos muitos amigos e muitas pessoas conectadas com todos nós. E uma pergunta, o que é alfabeto? От Адама. Адам, да, который, в принципе, первый человек по этому... Isso chegou até nós de Adão Rishon. Fosse Adão, no princípio, ele descobriu da palavra Adamé, que é similar ao Criador. E pergunta, o que ele falava em hebraico? O Rav diz... O livro que foi atribuído a ele está em hebreu. E conforme ele foi descobrindo o mundo superior, ele descobriu as causas de tudo que está sucedendo no nosso mundo. Então ele descobriu que não há nada no nosso mundo que não venha dos mundos superiores. Então o mundo superior simplesmente é um mundo de forças e o nosso mundo é de matéria. E então, cada coisa que vemos no nosso mundo vem do mundo superior. Então, quando Adão descobriu as raízes do nosso mundo, ele descobriu como dentro dessas raízes, essas fontes, chegaram todas as forças que manejam o nosso mundo, que governam o nosso mundo. Inclusive, conseguiu entender a matéria. E como é que vai se manifestando o nosso mundo. Então, o mais importante é que esse controle de governo começa a ocorrer de acordo às leis. E ele escreveu que quando a estrutura das letras, e tudo começa desde um ponto negro que representa o desejo, depois esse desejo vem de cima até baixo e começa a desenvolver-se. Então, desse ponto começa a expandir-se de cima a baixo. O que significa a luz de Hormá. Então estamos falando da luz de Hormá. Isso aqui está escrevendo, aqui está escrito. E pode expandir-se de uma maneira horizontal, perpendicular, que é Hassadim. Então, até abaixo, essa é a luz da vida e a luz de misericórdia, que é horizontal. Então, luz de vida, que é a luz de Hormá, e a luz de misericórdia. Não sei se é a melhor tradução, misericórdia, mas essas duas linhas e o ponto... Misericórdia, Hassadim, esta linha, aí está todo o nosso mundo, somente a combinação dessas duas forças, e praticamente controlam tudo, mais ou menos, negativo e positivo, e assim adiante, avante. Isso é o que sentiu o mundo espiritual, sim, o Rav diz. E nós começamos a estudar essas forças, dado que o mundo superior consiste em algo chamado Binah, Hormá, Zeramp e Malhut.
то он Perdão, Keter, Hormá, Zeran e Malhut. части, E o mundo superior governa o nosso mundo. Ele escreveu que o mundo superior está dividido em duas partes. A parte superior é o governo, сказать. Ну, как вы говорите, корень. Не-не-не. Epa, está incorreto. Решение, а вот это A управление. parte que toma decisões, sendo mais certo. E esta é a parte do governo. Levar ao fim, levar ao cabo, o final. Então, as primeiras letras estão na parte superior de Binah e outras 9 estão em Zeranpin e outras 4 estão em Malhut. Então, assim, são 22 letras. Em Binah, Zeranpin e Malhut. Não são sombras, mas são como Модели, ну, допустим, 22 mosaicos, formas, modelos, moldes. управления. Они стандартные. Digamos modelos. Então são 22 modelos de governo. E a partir disso nós temos também Kuf, Resh, Shin, Tav, 4 letras, que são finais, que vêm ao final do alfabeto hebraico. Então assim nós temos 26. Что высший свет, он проходит через Então, isso que quero dizer é, через atravessa as letras, digamos, não importa qual, digamos a letra Dalet, Уже в этой форме. e descende вот. Вот таким образом он воздействует nesta forma. в высшем мире. E assim é como funciona. Quer dizer, por em cima dessa letra, no mundo superior, vamos saber separar. É a luz simples, superior, constante, igual. Эту форму. Em especial, é um forma. E quando atravessa essa forma, começa a trabalhar no nosso mundo. Como explicamos a linha de Hassadim e a linha de Hormá. И поэтому тут есть секундочка. Somente que essas duas forças trabalham juntas, isso é uma coisa muito específica e muito importante. Por isso é que tem que estar como essa colita. Mas depois, quando elas começam a se conectar, criam. Всевозможно. E esta letra se chama letra Dalet, D. E a rota através dessa. E há muitas qualidades internas aqui. As primeiras 4 letras, ou sinais, ou símbolos, Управляющий. estão na parte posterior de Binah, em Zeranpin e outras 9, e em Malhut. Malhut. E começando pela parte posterior de Binah, o Ravsim, tudo que sabe que é Galgal Tavenai, que é a força otorgante, a Rap,
Все эти названия тоже Адам Аришон дал? Вот Кетер, Хохма. E essa é a qualidade de recepção. Então, Adam Arishon também, desses nomes, Keter, Rohumá, С деревьев. e tudo como diz na Bíblia, que Adam Arishon desmembrou todos os pássaros, as árvores. O que significa, pergunta, pôr nome em algo na sabedoria da Kabbalah? Como se entende isso? O Rabi diz, isso significa que ele estabeleceu um contato entre a raiz superior de tudo que existe nesse mundo e, portanto, podia dar-lhe um nome em nosso mundo, de acordo com a origem espiritual desse projeto. Então, ele poderia conectar essas letras. Depois ele escreveu essas letras e a escreveu como resultado desse alfabeto. E agora nós podemos comprar esse livro quase que qualquer loja. E não entendemos nada. Ele escreveu de uma maneira muito clara, então. Ele escreveu todas as formas de governo superior e ele também escreveu desta maneira. Ele escreveu o livro da criação, o Sefer Yetzirah, que são 20 gerações depois de Adão. E muito tempo transcorreu daí. Foi como muitos milhões de anos atrás, e Abraão, nós estamos falando de 3.800 anos, mais ou menos. Então, 6.000 menos 2.800 é como que... Что, кажется, там закодировано. 2.000 anos antes de Abraão, uma coisa assim. Está escrito como um código. Esse livro foi escrito como um código. E são 10 e não 11. O que quer dizer? O Rabi diz uma tradução muito... Desculpem. Não, eu estou dizendo que depois de ler, e Abraão escreveu ao olhar as raízes superiores. Todos os demais escreveram como uma linguagem corpórea, uma linguagem terrena. E os cabalistas que vieram depois... То есть вы хотите сказать, что Моше писал Тору, уже глядя на земные вещи? Моше излагал ее Aluno pergunta. в мир. То есть Bem, Moshe escreveu a Torá das raízes corporais, o Rabi diz sim. Moshe escreveu de uma maneira они como se representam as coisas nesse mundo. E todas as gerações, elas foram em cascata. E outros que nos deixaram muito mais, porque ele escreveu, e o que ele escreveu, não podemos ler no nosso idioma agora, e entender as raízes, as ramas, a não ser que nós podemos iniciar as raízes. Por isso que o livro de Moisés, a Torá, é o mais importante que o livro de Adão. Então, a letra é um vaso, um cli. O Rabi diz sim, por isso que eu disse, cada letra é um vaso, é um cli. Porque nós temos 22 letras e 4 finais. Маманцепах. Я O que é emancipar ao redor disso? Bem, hoje em dia, agora temos не вполне соображаю. sim, emancipar. Quando eu falo em russo, quer dizer que eu não posso exatamente entender isso. Então nós temos 27. Então nós temos 27 que são emancipar.
Nancy Parr, as letras finais. São 22 letras do alfabeto e mais 5 finais. Isso chama também uma letra. Então, que uma palavra... A letra é como uma forma, e através da qual a luz passa, e dessa maneira, simplesmente em nosso mundo, e uma palavra é uma combinação, é como um computador, é como que coloca em ordem. Por isso que a Torá foram escritas numa só letra, porque a Torá não foi dividida entre letras. Tudo em uma só, todo o texto. Porque não há nada que possa, não há nada aí que se possa reduzir. É uma ordem simples que vem desde o começo, princípio, o Criador criou, e até o final, a última letra de Israel. Pode falar um pouco mais, posso falar um pouco mais das letras, mas vamos regressar a isso mais tarde. O entrevistador, temos uma pergunta. Como é que esses modelos das letras, como é que ajudam a desenvolver a influência no desenvolvimento da alma? O Rav, a alma em particular, quer dizer que já existe em cada pessoa, quer dizer, esse desejo, toda a sua missão, todo o seu trabalho, o seu propósito é comunicar-se e conectar-se com o resto das almas. E ao fazer isso, ele cria um vaso mínimo. É como nós fazemos nos grupos, nas dezenas. É tal como nós levamos isso ao fim, de acordo com o que os cabalistas têm mostrado. E assim é como nós levamos ao cabo e realizamos a nossa alma particular. As letras são as mesmas em todos os níveis. Não mais para se mudar, o Rav diz. Sim, porque as letras não mudam, porque as letras são a ordem da luz, por isso que não muda. O único que muda é a matéria. E nela que consiste. E as letras não podem mudar, porque as letras são similares à luz. E a similaridade não muda, mas a matéria sim. Ou seja, inanimado, vegetativo, animado, humano. Entendem? O que é este ponto de onde vem tudo? O Rav diz, esse ponto negro único que foi criado pelo Criador, dentro disso, luz infinita desse ponto negro, é chamado desejo. Isso é o que foi criado pelo Criador. Nesse Malhut, o mundo se levou. É algo que não está em similaridade com a luz. É um ponto negro, de onde se desenvolve tudo. O Rav diz. Isso é que nós escrevemos uma carta sobre um fundo branco, é o mesmo? Então a foto seria a luz e todas as linhas e tudo que nós escrevemos é como que nossos desejos se veem. É com respeito à luz branca que há de trás, de fundo. E como é que nossos desejos egoístas diferenciam dessa luz branca do Criador? Ou melhor, quando nós escrevemos uma carta, podemos dizer que é como uma oração? O Rav diz, respeita as palavras, não confunda as palavras com oração, porque confunde as pessoas. Por que há somente 2 linhas? Esqueça que tudo se controla através de 3 linhas. Excelente, muito bem. A terceira linha vem da criatura. As primeiras 2 vêm do Criador e a última, a terceira linha, da criatura. Mas a regra não é a expressão da terceira linha. Nós somos expressados aí em absoluto. Somente na maneira como nós queremos
imprimir essas letras em nossos desejos. O Rav diz, um cabalista que vê uma letra, o que ele entende? Que informação ele tira daqui? Bom, para isso, vocês têm que ir no nosso artigo, onde nós temos as nossas fontes e, inclusive, no meu livro, Рашаша. В каком это... По-моему, это или в первой, или в третьей книге. Это в первой или в nesta página do Sidur, de Rashash, está nos primeiros ou terceiros livros. E aí vocês podem ver como se vê um livro de orações cabalistas. Como que a pessoa desde baixo pode influenciar o governo superior e o retorno pode mudar. Isso é o que se chama um livro de orações. Essas são realmente instruções de como funciona esse sistema superior. O Rav diz, ele escreve que o otorgamento chega das letras e pontos. E pode ver aquilo que o seu coração percebe. Esse tipo de percepção se chama correção, porque chega através das 32 caminhos, que são os pontos e as linhas, e preenchem todo mundo com vida. Então, dessas formas, são os canais de otorgamento. O Rav diz, sim, vocês sabem, quando eu era estudante, nós estávamos nessa máquina calculadora, assim, um computador, assim, isso foi há muito tempo. E esse que tinha à frente de você é muito mais poderoso. E haviam ali nessas tarjas que as pessoas metiam e se calculavam. E assim nós tínhamos um dos satélites que circulava no mundo e nós trabalhávamos com essas tarjas. E essas tarjas são similares às tarjas que usamos nos primeiros computadores. André de Peter pergunta, há uma conexão entre o древнем Вавилоне обратный ему язык. letras... Они используют Desculpem, não foi possível transmitir. A partir do hebraico saiu a linguagem que foi oposta ao hebraico, que ela utilizava as mesmas imagens gráficas. E também são chamadas letras, mas as palavras eram escritas de maneiras diferentes, distintas. Porque o hebraico mostra o movimento da luz desde cima até baixo, e o aramaico expressa o movimento de abaixo a cima. Então pode escrever assim, pode ser que letras em Kabbalah, tem livros que estão escritos em hebraicos e outros em aramaico. Então, e agora temos escritos em todos os idiomas. Então depende do que é que queria dizer o autor, em que ponto de vista queria ver esse sistema, e descrevia de onde era mais conveniente para ele e para os outros lerem. Então, é como uma espécie de computador que com 2 idiomas e 2 programas. Aqui também tem, como em linguagem de Kabbalah, nós estudamos 2 idiomas, em hebraico e aramaico. E como se fosse russo e inglês, não importa o idioma. Digamos que falando, quando eu estou trabalhando em russo, eu escrevo em russo. Esse é um código. E o código está dentro desse Rav. E quando vocês escrevem o código, vocês estão escrevendo em inglês, no alfabeto. Mas como um programa no computador está escrito em inglês, o programa. O Rav diz, essa raiz é que nós podemos aprendermos em Kabbalah
Isso, já entendi o que você está perguntando. Todo o nosso mundo tem uma raiz espiritual, de outra maneira não existiria. Естественно, но E é um tipo de sinal e a matéria. Bom, e a pergunta é: Изучение Каббалы возможно на всех вот этих вот языках других, английском? bom, é uma pergunta muito concreta, Ravi. É possível estudar Kabbalah em outro idioma, inglês, russo, na mesma medida? O Ravi disse não na mesma medida. A palavra mesma, como foi construída, nós utilizamos bastante, mas tem um código próprio. Então, se vocês, por exemplo, Perbina, Horma, a maneira, né, que a palavra mesmo está escrita, ela já contém uma combinação de certos símbolos que expressam certas forças que não vão se poder ver em outros idiomas. Portanto, não existe. Mas há uma raiz espiritual em cada idioma, como em cada pessoa. Um amigo pergunta: meu nome como expressão de quem eu sou eu? E muitas perguntas com coisas assim. O Ravi diz: não há qualidades especiais nos nomes. O aluno diz: então não importa como se chama a pessoa? O Ravi diz: não. Eles deram um nome quando nasceu, isso então está sentado. O Ravi diz: então seu nome não pode influenciar seu destino? Não, disse o Ravi. Se uma pessoa muda o seu desejo, essa maneira é que muda o seu vaso. E esse vaso é expressado agora com uma nova combinação de letras. Mas agora esse é o seu nome. E, digamos, nesse dia, ele tem o êxito no esforço espiritual e mudou a sua combinação, as suas forças. E antes tinha um nome. Quer dizer, todos os dias é como se fosse tudo novo, com um novo nome. Então, isso se chama que eu tenho um nome. O Ravi disse sim. Então, essa pergunta: por que em alguns idiomas se escreve de esquerda a direita e outros de direita e outros de esquerda a direita? Esquerda a direita é um modo como a luz se expande do lado da Danishon. Direita e esquerda. E algo da plenitude, o completo, até a esquerda. Por isso que hebraico e aramaico se escreve da direita para a esquerda. Não necessariamente o idioma que chega da esquerda à direita, senão também as flechas. Nós temos a flecha que vai em sentido horário, e quando nós falamos em círculos, nós falamos em sentido. Sim, tudo que nós fazemos com respeito ao governo superior, assim é como está construído. вы понимаете, Каббала это E o постижение. que veio primeiro, a Kabbalah ou o hebraico? O Rabi diz: olha, em Kabbalah То начинаешь é o êxito, quando vocês compreendem o governo superior. Quando compreendem, então o alcance começa a revelar símbolos da linguagem desse governo. E essa linguagem se chama hebraico. Hebreu. E uma letra aqui, isso a representação da letra Aleph. O Ravi diz: estamos sem tradução no momento. Aleph. Então, digamos, Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Desenho bonitinho.
E ali formata o sentido certo da letra Aleph. Что означает все время, есть горизонтальная палочка и есть вертикальная. Здесь Esta é a letra Aleph. Это вот, минуточку. Dizemos que temos linhas horizontais так. e linhas verticais. Essa aqui é uma letra a letra Yud. Esta é a letra, 10ª letra do alfabeto. Graficamente, como se vê, essa é a 4ª letra do alfabeto, que se chama Dalet. Буквы ничто. E depende. Да. E essa é uma letra escrita ou corrida. E esta não é letra nem nada. Esse é o passar. O limite que se separa um do outro. Então, esta letra corresponde ao Golgotha Veinai, a força e os vasos de otorgamento, e esta letra representa o Ahab, os vasos de recepção. E esta é a ordem entre os dois. Então, isso é praticamente está incluído tudo. Todo vaso espiritual. E assim nós tomamos as 10 sefirot. Vamos escrever aqui como Keter, Vogma, Bina, Malhut, isso é tudo que há aqui. Até esta bola, nós temos essa linha aqui, a linha vermelha. Então assim é que retrocedemos e pintamos essa linha também de vermelho. Aqui temos Golgotha Veinai e aqui nós temos a Rap. Então por cima nós temos a Yud e aqui depois temos Dalet e depois a divisão. A pergunta de São Petersburgo: se aqui as linhas verticais e horizontais mostram os vetores de expansão da luz, e podem as letras em outros idiomas também simbolizar algum tipo de ação espiritual? Em princípio sim, mas nós não temos um código todavia para isso. Todos os idiomas, cada expressão, não somente humanas, inclusive a maneira como falam os animais, como eles se comunicam. Na China, na Etiópia, os etiópios, todos os idiomas têm uma origem espiritual, uma raiz, uma origem, só que nós não temos o código. E no hebraico, se é que esse dom espiritual vão identificá-los. Por isso que os antigos cientistas, eles estudavam hebraico, porque dessa maneira eles entendiam e iam ser capazes de penetrar esse computador espiritual. Então, Newton estudou as leis e entendeu que ele chegou a um ponto que deveria saber hebraico. Eu não sabia como ele estudar hebraico, mas ele sabia, ele conheceu o hebraico muito bem. E as letras do alfabeto hebraico têm um significado, o Rav diz claro, vamos desenhar aqui. As primeiras 9 letras, a partir do CDO de Binah, 29, que são de Zeramp, e as 4 finais, que são de Malhut, 22. O Ludmila pergunta, uma pergunta interessante. A letra que consiste de uma forma geométrica e o seu som, como que isso funciona? Por exemplo, a letra A em hebraico, por exemplo. O Ravi. A coisa é, aqui... Para entender, perdão, eu escrevi isso em hebraico, eu vou escrever.
Keter, Chokhmah, Bina, Zeramp e Malhut. Malhut, Zeramp, Bina, Chokhmah e Keter. A coisa é que quando falamos das 5 partes do Kli espiritual, que é o tudo, Группу звуков. Если вы говорите о звуках. então de uma maneira correspondente nós temos 5 grupos de sons. E esses sons chegam da garganta, da língua e do paladar, e dos lábios e das dentes. E correspondem a essas partes do Kli espiritual. Pode escrever essas letras ou pode expressá-las. E também as notas musicais, os sons, as cores do arco-íris. Em resumo, tudo que vocês queiram. Tudo tem sua raiz, tem essas 5 partes do Kli espiritual. E, portanto, do Kli, nós podemos aqui é como nós podemos ler dessa maneira. Tudo que a pessoa faz nesse mundo está incluído aqui, como os 5 sentidos. Mas como através dos nossos 5 sentidos, pergunta um moderador, considerando que a luz atravessa as letras, então cada letra deveria ser, eu deveria expressar antes de dizê-las, pensar antes de dizê-las. E o Rabi disse, se vamos falar nesse nível, então sim, eu tenho não sei quantas letras e sentiriam vocês imediatamente a escutar as palavras. O que é isso que estão querendo dizer no mundo espiritual. Se me conectariam com essa fonte das quais foi passado esse som, que vocês conectariam e receberiam exatamente, identicamente, a mesma percepção dessa raiz espiritual. Quer dizer, nós estaríamos na mesma sensação, o Rabi diz, que é de equivalência de forma, sim, isso é como escrevê-las e conectarmos e corresponder, e assim como deveremos conectar com o Criador, o Rabi diz sim. Por que algumas letras de Binah? Porque aí são as qualidades de otorgamento. As letras começam a partir do ponto negro. E até Binah não há ponto negro. Então, algo simples antes disso. Então, o que nós estamos estudando hoje em dia, em TES, é sobre a criação de Adão. Esses são os pontos que começam no meio de Binah. Quando disse que através dessa... está conectada com o Binah, por isso que nós começamos a estudar hoje em dia. Isso é o que estudamos, exatamente o meio de Binah e onde está a sua fonte. E pode explicar as combinações entre as letras e os números, quer dizer, letra Samer, que é igual a 60? O Rabi diz, cada letra tem o seu valor numérico. Mas então nós vamos... Ok, vamos... 102. Aleph, Bet... 10. A primeira é 1, aqui tem os 10 e todos os demais. Eu posso expressar qualquer número com um número e eu posso expressar qualquer número com uma letra. Os números chegaram muito depois que as letras. Não posso dizer quando apareceram. São arábicas. As arábicas comuns, primeiro que chegaram da Índia.
que nós conhecemos. Todos se expressaram esses números com letras. Então, é que Kaf e Vav, a soma de todas essas letras é Rav, Vav, e isto é 20, e então Kaf, que é 20, e Vav, que é 6. Então, 26. E eles sempre escreveram todos, não havia outras formas, porque no mundo espiritual não há letras. Não há letras. Qual é a diferença entre números e letras? A qualidade normal ou a qualidade biná? A luz é raçadinha, a luz de Rokhmah. Então, por que necessita de números? Os números são mais convenientes porque são uma forma mais concreta de expressão, mas realmente as letras expressam o mesmo. Это их проблемы. То есть вообще Каббала ни никакой с чем не связи. связана. Mas toda a ciência, numerologia, que está se conectando com o Kabbalah, porque a Kabbalah não se conecta com isso. A numerologia é como que adivinhar algo, de conectar algo através do seu número e ver algo. Então, o que é Gematria? O Rav, Gematria é a expressão numérica de qualquer ordem, que nos fala de poder individual, essa palavra, essa ordem. Que luz é que exatamente existe aí, desde que nível? E é isso que terá. Nada. Então, estão conectados com esses níveis, com esses graus. E esses graus não existem, então você não pode controlar. Simplesmente ver escritos em livros, isso não é nada. Então, quer dizer que uma pessoa pode compreender e pode encontrar o seu caminho? O Rav diz sim. Por isso que essa lição, essa satisfação e a curiosidade dos seus amigos. E aqui algo emocional, estamos falando de forças. O Rav disse que alcançar os segredos dessas letras das forças somente poderão fazer através da unidade. Disse aqui que a linguagem com que a pessoa fala é seu limite de percepção. Então, pode se expressar em hebraico. No Kabbalah eu penso em hebraico. Vocês veem agora, muitas vezes eu não podia encontrar a palavra correta, mas no dia a dia, eu diria aqui em russo. E aqui, falando de russo, depois muitos imigrantes vieram aqui, como o Diokun, e nós falamos em russo. Você escreve seus livros em russo? O Rabi diz, bom, escrever é outra coisa. Falar e escrever são duas coisas diferentes, distintas. O Rabi pergunta, em que é que a disseminação ativa a Kabbalah? Que conexão há aqui entre o russo e o hebraico? Como é que o russo pode ajudar na Kabbalah? O Rabi diz, primeiro que o russo está bastante próximo, está mais próximo ao hebraico do que os outros idiomas. Bom, pelo menos mais próximo que o inglês, que o francês, o alemão. O russo está bem próximo. E só por sua estrutura. Esse é o primeiro. E o segundo é que eu creio que para um russo, é simples para um russo falante que chega ao hebraico e tudo que é os outros idiomas. Isso eu vejo estudantes em Israel e outras partes do mundo que estudam em hebraico e escrevem e leem. Então é importante o hebraico, a Kabbalah como
como o idioma e a música, na medicina, nós não podemos escapar do hebraico. Todos os grandes Хорошими знатоками. estudantes de Kabbalah, cientistas, eles muitas vezes conheceram e sabiam o hebraico muito bem. Sem o hebraico, não pode realmente entrar na Kabbalah. Mas ler é mais importante. Sim, disse o Rav. Não necessariamente você tem que saber expressar a palavra, mas sim ser capaz de lê-la. E cada letra tem um significado, e somente uma palavra completa com uma combinação. Quer dizer, um homem em hebraico tem um significado? Sim, cada letra tem um significado e a formação das letras representam. Cada letra representa uma qualidade, então essas combinações estão particularmente definidas e há uma ciência muito séria sobre isso, que fala das raízes. A linguagem hebraica em si é um idioma matemático, que está claramente construído com temáticas. Não há que... Слова там, и так далее, и вокруг них É uma linguagem muito precisa, as letras que consistem de 2 raízes, 3 raízes, e tudo gira ao redor disso. все движется вокруг. Então, esse sinal de letras antes e depois, e todo o passado masculino e feminino, tudo está nessa raiz. Muito temático. Então, o hebraico tem muito a ver com a língua de raiz. Sim, o Rav diz. E depois de ali, que tem a linguagem das ramas, o Rav não, algo mais. Aqui é uma raiz a cada letra. A linguagem da Kabbalah é uma linguagem de ramos. Então, uma raiz que nos fala que do ramo e que nos fala da raiz. Olá, disse aqui um amigo. Quer dizer que no alfabeto, eu já ouvi falar que o alfabeto hebraico veio dos fenícios. O Rav diz, não sei se eram fenícios ou não, mas foi uma pessoa que foi a primeira neste mundo e descobrir a força superior e escrever sobre ela. Não veio nenhum documento histórico dos fenícios, então eu não posso dizer nada deles. Eu não sei se foi há 6.000 anos, se essa nação existiu ou não, mas a Kabbalah, que a Bíblia nos representa, esse foi o vaso. E assim, digamos que não podemos apoiá-los nisso porque... Bem, não sei. Talvez eu possa dizer nada sobre Kabbalah porque para você não é uma prova, então não tem uma sobrenatural. Desculpem, nossa. Но все они жили вместе. As nacionalidades apareceram depois da Babilônia. Por isso, antes era um só povo, uma só nação, consistia de algumas tribos, e era assim que era constituída a Babilônia. E somente quando começaram a dispersar-se da Babilônia em diferentes direções e cobrir a terra, então parte dela gradualmente. Assim, criaram essas nações, as nacionalidades. E vocês Bilbu e hebraico, depois veio da palavra Babel, Babilônia. Então, Saluz, Emana, e depois esteve aí e estudaram... И евреев сегодняшних практически одинаково. Да. То есть, в принципе, это выходцы из того же Вавилона. Это и есть Вавилон, Ирак это Вавилон.
А все остальные уже Tem que ter a ideologia de que os babilônios antigos, sim, que a Babilônia é a África, e bom, aqui nós vemos que não se trata de nacionalidade, não somos uma nacionalidade, somos de toda a Babilônia, que nossos estudantes que vêm a ele se uniram ao redor deles e dele embaixo do princípio de ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para alcançar o mundo espiritual, aqueles que estudaram isso e vieram e assim chegaram ao sistema superior e à sua providência, então eles se chamaram hebreus, vindo da palavra Yehud e unidade. E rei vem da palavra cruzar o nosso mundo ao mundo seguinte. Então não é uma nação, é um grupo ideológico. Então todos os iraquianos podem ser também esses mesmos judeus antigos que estavam dispersos e caíram, ficaram, não importa, a Kabbalah não fala de nacionalidades. Desculpem, tem treinamento aqui de algumas aeronaves. Bem, aqui tem um sistema. Иврит, он, конечно, останется, потому что он четко исходит из самого корня. Chega aos seus limites, combinar, e aqui é como, assim, diferentes partes. Assim como o hebraico também descreve todo esse sistema, é o mesmo. As suas primeiras raízes que vêm da força superior e através desse mundo, por isso que esse idioma permanece. Вавель. O idioma Babel, o que significa? O Rabi vem da palavra mescla, mistura, confusão, Babel em hebraico, origem de toda a mistura de todas as tribos. это не первый алиф. Ну, Fez uma só tribo e depois dispersaram. алиф, он не может быть сотворен, буква алиф. O mundo se criou através da letra Bet e não Aleph. O Rabi diz, a letra Aleph apareceu muito depois. В процессе, как это сказать, ну, в мире Ацилут. Буква алиф появилась в мире Ацилут. Isso nós aprendemos num processo do mundo de Atzilut. O alfabeto apareceu no mundo de Atzilut, no mundo superior. Наш сотворен. Aí a letra Yud desapareceu e nosso mundo foi criado com o mundo com a letra Bet, Bereshit. E essa letra aponta à mesma origem. Aqui vocês podem abrir o livro do Zohar e podem lê-lo. E as letras hebraicas de Nassau e também de um artigo do Zohar chamado As Letras do Mundo Saba. Esse é um mundo, como chamava esse sábio, Saba. Então as letras do mundo é Saba, o avô. E ele explica todas as letras. Ele diz que as letras vieram do Criador. Começa comigo, começa a Torá comigo. E cada letra chegou e se expôs. Começou com a letra morta e assim sucessivamente. O que significa isso? O Rabi diz, isso significa que o Criador realiza a essência de cada letra quando a sua luz, e pode ser essa o começo do programa da criação com esses atributos, e resulta que somente a letra B, que a letra B da letra Braha, que significa bendição, essa é a conexão da letra mesma com o vaso e o Criador. E então esta conexão interna aqui entre a letra Bet, a luz, o Criador, não existe nenhuma outra letra.
E sem essa qualidade interna que existe na letra Bet, então todas as letras estariam desconectadas da luz e não seriam capazes de passar a sua energia. Então a letra Bet é muito interessante, é uma linha vertical do alto e a linha abaixo, e está assim com toda a luz divina. Anúncios curtos, nas 19 horas haverá uma introdução introdutória a Moscou, na Rússia, e falaremos sobre a percepção da realidade, o que é a matéria. Então, se vocês estão aí, por favor, venham. E temos uma pergunta. Quem sabe hebraico, sem saber hebraico, será mais fácil aprender a estudar a Kabbalah? O Rav disse, bom, eu creio que realmente sim, mas não importa, porque o êxito no mundo espiritual depende do esforço. Vocês podem vir, fazer esforço e... Израиля и будет изучать Кабалу. Isso em hebraico, vem aqui pode vir aqui um linguista de alguma universidade aqui em Israel e fazer Kabbalah e não vai aprender nada. Assim como disse esse russo que escreveu em hebraico, o Rabi disse, sim, houve muitas histórias. Pergunta da Esther, por que não existe letras no mundo espiritual? Por que por cima de Biná não há letras? O Rabi diz, porque não há descrições claras pelo egoísmo negro e a luz branca. Não é que não há letras aí, não, que não são evidentes, não se podem ver. Pode escrever aí todas as letras, mas eu não sei nesse fundo branco, porque o negro não está revelado aí. Eu vi que há pessoas com certos nomes estão mais atraídas à espiritual, como Davi, Rebeca, Sara. O Rabi, não sei realmente. Temos estudantes. Исследования мы бы не обнаружили бы. Много Ребек. Precisamos aprender algum tipo de estatística e não descobriríamos muitas Rebecas e muitas... Não. Um amigo de Kiev pergunta, como podemos desconhecer o código do nosso idioma? Podemos aprender e falar o idioma dos animais? Não sei, eu não falo com animais. Eu falo com eles toda a minha vida, mas eles não me entendem. Eles que a Abrão sabia o idioma dos animais. Um extrato disso significa que a pessoa que entra no mundo espiritual, então ela entende tudo o que sucede nos níveis animais, vegetativos, inanimados. E é claro que entende tudo, mas como explicá-lo? Então, não é que ele entende que agora há um animal e está fazendo sons e vão se entender, senão que é a expressão do ego em cada um de nossos níveis. Assim sucessivamente no mundo espiritual. São as letras hebraicas. Самая важная буква – это буква Алиф. Estão de uma certa maneira de importância em cada letra. Perguntam, o Rabi diz mais ou menos, a primeira letra é Aleph. E vem de Biná, embaixo, assim é Malhut. Pode começar em letras, mas na vida da pessoa, não preste muita atenção nessas coisas, não meditem nessas, peçam favores às letras, não há nada aqui. Os meus desejos é que todos nós estejamos por cima das letras e sintamos as qualidades, dirijamos o êxito e alcance dessas fontes, dessas forças. Muito amor a todos e continuem conosco e vamos alcançar tudo isso. Tudo o melhor a todos.